Existe um momento específico na vida de algumas pessoas em que algo muda, sem fazer barulho. Não é um anúncio, não é um desabafo, não é uma decisão compartilhada. É um deslocamento interno. De fora parece simples. A pessoa some um pouco, responde menos, olha diferente, fala menos do que antes. Isso cria uma leitura automática na mente de quem observa. Ela esfriou, está distante, está se achando. Mas quase ninguém considera a possibilidade mais desconfortável. Talvez ela esteja apenas retirando energia de onde sempre foi desperdiçada. Porque quando alguém decide começar algo novo de verdade, o primeiro corte não é externo, é emocional. A pessoa para de reagir, para de explicar, para de negociar a própria atenção. E quem estava acostumado com acesso irrestrito chama isso de frieza. O que incomoda não é o silêncio, é a perda de controle. Toda transformação genuína começa em um ambiente mental instável. Você ainda é a versão antiga, com pensamentos novos. Você ainda vive a rotina antiga, com objetivos novos. E isso cria atrito interno constante. Nessa fase, qualquer interferência externa é amplificada. Qualquer dúvida vira sabotagem. Qualquer comentário vira peso. Por isso, quem começa algo sério instintivamente se retrai. Não como defesa social, mas como defesa cognitiva. A mente humana não lida bem com múltiplas direções. Ou você sustenta a decisão, ou sustenta a opinião alheia. As duas coisas ao mesmo tempo não coexistem por muito tempo. Então, o comportamento muda, o tom muda, a presença muda. Não porque a pessoa deixou de sentir, mas porque começou a selecionar o que merece reação. Existe uma ideia romantizada de que falar sobre planos gera compromisso. Na prática, o efeito costuma ser o oposto. Planos expostos cedo demais perdem força. Ideias verbalizadas cedo demais perdem mistério. Objetivos explicados cedo demais perdem tensão interna. O cérebro confunde fala com progresso. Por isso, pessoas que realmente avançam param de comentar, param de atualizar, param de justificar. Elas não querem incentivo, querem continuidade. E continuidade exige silêncio. Para quem observa de fora, isso soa como frieza, mas é só alguém evitando o erro mais comum: transformar intenção em conversa antes de transformá-la em estrutura. Quando alguém muda de postura, o ambiente responde. Não com apoio, com ruído, ironias sutis, perguntas disfarçadas de preocupação, comentários que parecem leves, mas drenam energia. Nada disso é consciente, é automático. A mudança de um indivíduo ameaça o equilíbrio do grupo, mesmo que ninguém admita isso. Então, quem avança aprende rápido. Nem toda relação precisa de explicação. Nem toda curiosidade merece acesso. Nem todo vínculo merece continuidade. A frieza surge como filtro. Quem permanece sem explicação é quem não dependia dela. Quem exige acesso constante raramente acompanha crescimento real. A maioria das pessoas vive em estado de reação. Reage a opiniões. Reage a provocações. Reage a emoções momentâneas. Isso cria movimento, mas não cria direção. Pessoas bem-sucedidas parecem frias porque aprenderam a atrasar a resposta. Elas sentem, mas não reagem imediatamente. Elas pensam, mas não verbalizam tudo. Elas escolhem o momento. Para quem vive no impulso, esse controle soa como distanciamento emocional. Mas não é ausência de sentimento. É hierarquia interna. Nem tudo sobe para a superfície. Nem tudo vira ação. Nem tudo merece atenção. Existe um período específico em toda a trajetória de crescimento em que o silêncio deixa de ser escolha e vira condição. Pouca validação, pouco retorno, pouca resposta externa. É nessa fase que a maioria recua. Não por incapacidade, mas por desconforto. Ficar sozinho com a própria decisão exige uma estrutura interna que poucos constroem. Quem atravessa essa fase desenvolve algo raro: independência psicológica. Depois disso, opiniões perdem peso, expectativas perdem controle. A aprovação deixa de ser combustível
E quem não depende mais disso, inevitavelmente parece frio para quem ainda depende. Existe um tipo específico de calor humano que custa caro demais. O calor de estar sempre acessível, sempre disponível, sempre explicando, sempre respondendo. Esse comportamento mantém relações confortáveis, mas impede crescimento profundo. Pessoas bem-sucedidas aprendem a limitar acesso, não por desprezo, mas por prioridade. Menos conversa, mais espaço mental. Menos reação, mais construção. Para quem perde esse acesso, a leitura é simples. Ele mudou, ela esfriou. Mas o que realmente mudou foi a distribuição de energia. Quem tenta mudar sem parecer diferente, paga um preço silencioso. Continua explicando, continua se ajustando, continua negociando identidade. E aos poucos, a decisão inicial se dilui, não por falta de capacidade, mas por excesso de concessão. Pessoas que avançam aceitam o desconforto temporário de parecer frias, para não viver a frustração permanente de não sair do lugar. Talvez o que você chama de frieza seja apenas alguém que parou de se fragmentar para agradar. Talvez o silêncio seja foco. Talvez o afastamento seja estrutura. Talvez a mudança de tom seja maturidade psicológica. E talvez o incômodo que isso gera não esteja na pessoa que mudou, mas em quem percebeu que não mudou. Porque toda transformação real passa por uma fase inevitável. Ela não é bonita, não é validada, não é confortável. Ela é silenciosa. Ela é estranha. Ela é solitária. E exatamente por isso, funciona. Existe um ponto específico no crescimento de alguém em que o isolamento deixa de ser circunstancial e passa a ser estrutural. Não é mais só falta de tempo, é incompatibilidade de frequência. Você percebe que certas conversas cansam, que certas risadas parecem vazias, que certas opiniões começam a soar barulhentas demais. Isso gera culpa, porque ninguém te ensinou que crescer também significa perder sintonia. Pessoas bem-sucedidas não se afastam porque querem. Elas se afastam porque continuar presente exige uma versão delas que já não existe mais. E tentar manter essa versão antiga seria uma forma lenta de autossabotagem. Para quem olha de fora, o silêncio parece ausência, mas por dentro ele está lotado. Lotado de cálculos, de revisões internas, de conversas que não precisam acontecer. Enquanto a maioria fala para aliviar a ansiedade, quem constrói algo sério usa o silêncio para organizar o caos interno. Não responder imediatamente não é frieza, é escolha. Escolha de não reagir no automático. Escolha de não alimentar distrações. Escolha de não abrir a mente para qualquer influência. Esse tipo de silêncio incomoda, porque revela algo cruel. Nem todo mundo vive pensando. A maioria só vive respondendo. Ser mal interpretado é uma das experiências psicológicas mais difíceis. A mente humana quer corrigir, quer explicar, quer ser entendida. Mas pessoas que avançam aprendem algo doloroso. Ser compreendido cedo demais é mais perigoso do que ser mal interpretado. Porque quando você explica demais, você adapta a ideia ao nível de quem escuta. E nem todo mundo está no mesmo nível de construção interna. Aceitar ser visto como frio, distante ou estranho é aceitar pagar o preço da autonomia. Nem todo julgamento precisa de defesa. Alguns precisam apenas de tempo. Observe com atenção. Quem mais reclama da sua frieza, geralmente, é quem não suporta ficar sozinho consigo mesmo. Pessoas que precisam de estímulo constante, de conversa constante, de validação constante, vivem fugindo do próprio pensamento. Já quem começa algo sério é forçado a encarar a própria mente em silêncio. E isso muda tudo. Depois que alguém aprende a ficar só, sem se distrair, sem se anestesiar, sem se explicar, ela não volta a ser emocionalmente dependente. E independência emocional sempre parece frieza para quem não tem. Existe um instante invisível na trajetória de quem vence, em que algo interno se quebra. Não é arrogância, é ruptura. A pessoa percebe que passou tempo demais pedindo permissão emocional para existir.
permissão para mudar, permissão para tentar, permissão para errar. Quando isso acaba, o comportamento muda. Menos justificativas, menos explicações, menos necessidade de concordância. Isso assusta, porque pessoas livres emocionalmente não são fáceis de manipular. Calor sem direção dissipa energia. Direção sem controle emocional gera caos. O que chamam de frieza é, na maioria das vezes, alinhamento interno, pensamento alinhado, ação alinhada, emoção alinhada. Sem desperdício. Pessoas bem-sucedidas não são frias com tudo. Elas são seletivas, seletivas com o que sentem, com o que escutam, com o que deixam entrar. E quem vive aberto a tudo, normalmente não constrói nada sólido. Talvez o que você esteja sentindo agora não seja admiração. Talvez seja reconhecimento. Reconhecimento de que o caminho que você evita é exatamente o que funciona. Porque ninguém muda de vida sendo emocionalmente acessível o tempo todo. Ninguém constrói algo grande sem atravessar fases de silêncio, estranhamento e solidão. E ninguém se torna perigoso no próprio destino sem primeiro parecer frio no começo. O sucesso não anuncia, não explica, não pede licença. Ele se afasta, se concentra e executa silenciosamente.